Meu nome é Helena Duarte. Sempre odiei o som da minha própria voz. Mas hoje é tudo o que me resta. Ela me mantém consciente, me impede de esquecer quem eu sou ou quem eu era. Ainda não sei ao certo. Faz tanto tempo que não vejo ninguém, que não ouço mais nada além do vento. Ele sopra diferente aqui, não como brisa, mas como um sussurro constante, quase humano. Às vezes, juro que me chama pelo nome. Outras vezes, soa como respiração. Talvez seja a minha. Talvez não. Eu era corretora de imóveis. Vivia vendendo ruínas, terras antigas, casas que pareciam ter desistido de existir. Gostava do silêncio dos lugares abandonados. Era o único tipo de silêncio que eu conseguia suportar. Os outros. O silêncio de olhares, o silêncio do julgamento, esses me rasgavam. Um dia, recebi a visita de um homem. Não lembro o rosto dele, apenas o cheiro de terra molhada que ficou depois que saiu. Disse que havia uma casa nova na zona rural, um pouco além dos limites da cidade. Nova, foi o que ele disse, mas o modo como pronunciou a palavra me deu arrepios, como se fosse algo vivo, como se tivesse nascido. Não havia registros, nem planta, nem história. Uma propriedade sem dono, brotada no meio do campo. Fui até lá porque era o que eu fazia, resolver o que ninguém queria resolver. Eu me orgulhava disso. Gostava de pensar que podia dar ordem ao que era caos. Hoje percebo. A arrogância tem cheiro. Cheiro de madeira úmida e mofo. Saí antes do amanhecer. A estrada era de barro e o nevoeiro parecia engolir o horizonte. O sol nascia como um olho cansado, avermelhado. Quando o carro não pôde mais avançar, segui a pé. O ar pesava. Senti algo na garganta, como se o ar estivesse vivo e me empurrasse para trás. Foi então que a vi. A casa estava sozinha no campo, cercada por ervas altas e árvores que pareciam se curvar em direção a ela. Nenhum caminho levava até lá, nenhuma marca de roda, nenhuma trilha. As paredes eram cobertas de musgo, como se tivessem envelhecido em poucas horas. O telhado, torto e inchado, gotejava um líquido escuro. A primeira sensação que tive foi de repulsa, não por medo, ainda não, mas por algo mais físico. Aquele lugar parecia errado, não sujo, nem abandonado, mas errado, como uma ferida aberta na terra. Fiquei parada por um tempo, observando. Tentei ser racional, analisar a construção como qualquer outra. Telhado de madeira velha, janelas pequenas, uma porta dupla sem fechadura. Mas havia algo no modo como o ar se movia ao redor. As cortinas balançavam, embora o vento viesse do lado oposto. E juro por tudo, as paredes respiravam lentamente, como se tivessem pulmões. Senti o estômago revirar. A pele do rosto arrepiou. O coração bateu em descompasso. Quis ir embora. Pensei em voltar. Dizer que era impossível, que não havia casa alguma, que tudo era um engano. Mas algo me prendeu. Não foi curiosidade. Foi algo mais primitivo. Uma sensação que eu não sabia nomear. Dei um passo à frente. A grama sob meus pés estava quente, como se escondesse fogo. Cada passo seguinte era um peso maior, um mergulho em algo viscoso, invisível. O ar ali parecia ter densidade. Quando cheguei à porta, percebi que estava entreaberta. Por um instante, senti o cheiro da minha infância. Terra molhada,
folhas queimando, o cheiro da estufa da minha mãe. A lembrança veio como uma lâmina, rápida, dolorida e logo abafada pela vergonha. Afastei o pensamento, como quem afasta um inseto. Entrei. A luz era escassa, mas o suficiente para revelar um interior deformado. As paredes curvavam-se de forma irregular, como se a casa tivesse crescido sem plano, como uma planta que segue o próprio capricho. O chão era irregular, coberto por raízes finas, quase transparentes. Senti o ar vibrar ao meu redor. Cada passo ecoava de um jeito diferente, como se o som fosse absorvido e devolvido de outro modo. Um som abafado, úmido. Não sei quanto tempo fiquei parada na sala principal. Havia algo no centro, uma estrutura que parecia uma árvore morta, com galhos que se estendiam até o teto. Toquei um deles. Era quente. Senti uma pulsação fraca, quase imperceptível. Afastei a mão de imediato, mas o toque ficou, como se tivesse grudado na pele. O coração acelerou. O ar ficou mais denso. Quis sair, mas quando olhei para trás, a porta não estava mais lá. O pânico não veio de uma vez. Ele rastejou. Primeiro, uma dúvida. Será que entrei por ali mesmo? Depois, a negação. Talvez tenha me virado e confundido o lado. E então, o desespero. Aquele frio que começa nos ossos. Fui andando pelas paredes, tateando, tentando achar a saída. Mas cada passo me levava para mais longe de onde eu havia começado. Os cômodos se multiplicavam. A cada nova porta, a casa parecia se reorganizar. Corredores que se dobravam sobre si mesmos, escadas que terminavam em teto, janelas que davam para a mesma sala. Era como estar dentro de um organismo. Comecei a sentir algo na pele. Uma coceira leve, depois um ardor. Passei a mão no braço e senti a textura irregular. Pequenas elevações, como raízes finas sob a pele. Não quis olhar. Fechei os olhos e continuei andando, respirando fundo. Foi então que ouvi o som. Um estalo. Primeiro distante, depois mais próximo. Como madeira se partindo. Veio do andar de cima ou de baixo. Era impossível saber. O som parecia se mover. Chamei. Tem alguém aí? E a minha voz soou ridícula, deslocada. Nenhuma resposta. Apenas o eco abafado. E depois, outro som. Algo como um sussurro. Não era palavra. Era respiração. Longa, ritmada. Senti o chão vibrar sob meus pés. Uma batida lenta, profunda, como se o coração da casa estivesse logo abaixo. O cheiro de terra molhada ficou mais forte. E então, de algum lugar dentro da escuridão, uma voz feminina murmurou o meu nome. Helena. Fiquei imóvel. O som não era hostil, era terno, quase familiar. Mas o modo como ecoou me causou um enjoo imediato, como se cada sílaba tivesse peso, como se o ar tivesse entrado errado nos pulmões. Tentei responder, mas a garganta não obedeceu. Quem está aí? Forcei a dizer. Nenhuma resposta. Apenas o sussurro repetindo: Helena. A voz vinha de dentro da parede. Eu sabia disso. Pus a mão sobre a madeira e senti o calor pulsando, vivo. E junto com o calor, algo mais. Uma emoção tão antiga que me assustou. Culpa. Não o tipo de culpa leve, mas aquela que dorme dentro do peito há anos.
alimentando-se de silêncio. Afastei a mão, mas o calor ficou. Subia pelo braço, queimando como febre. Pensei em correr, mas o chão parecia respirar sob meus pés. Cada passo era respondido por um som interno, um suspiro abafado, um gemido de madeira viva. Eu não sabia mais se estava dentro da casa ou se a casa estava dentro de mim. E quando a voz falou de novo, senti que algo em mim começava a se romper. Você voltou. A frase foi dita com doçura, mas cada palavra me atravessou como unha arranhando o vidro. O cheiro de fumaça tomou o ar. O mesmo cheiro da noite em que minha mãe morreu. E foi nesse instante, nesse único instante, que compreendi. A casa não estava vazia. Ela me esperava. Eu fiquei parada, sem saber o que fazer. As paredes pareciam me observar. Não com olhos, mas com presença. O ar se movia de um modo que me fazia sentir observada. Cada pequeno ruído soava intencional. Quis me convencer de que era alucinação, que o cheiro, o calor, o som do meu nome, tudo era produto do medo, mas havia uma parte de mim, uma parte antiga que acreditava. Algo que reconhecia aquele lugar, mesmo sem nunca tê-lo visto. O som do coração da casa continuava. Um tum surdo, constante. Eu podia senti-lo na sola dos pés, reverberando pelo corpo. Quanto mais eu escutava, mais o ritmo se confundia com o meu. O ar ficou mais espesso. O cheiro de terra úmida agora vinha misturado com outro. Ferro, talvez sangue. Havia umidade no teto, gotas escuras que pingavam sem parar. Toquei uma, era morna. Senti o corpo inteiro reagir. Um enjoo subiu do estômago, as pernas fraquejaram. Apoiei a mão na parede para não cair e senti algo ceder sob meus dedos. A madeira se moveu, cedeu. Recuo. O coração dispara. A superfície pulsa como músculo. Vejo a madeira se abrir num pequeno orifício e fechar logo em seguida, como se tivesse respirado. Isso não é real, eu disse. Não é. Mas o eco devolveu a frase e ela soou fraca, distante. De repente, algo caiu perto de mim. Um som seco. Olhei para o chão. Era uma fotografia. Velha, desbotada, manchada de umidade. Uma mulher sorria para a câmera. Rosto fino, cabelo escuro, vestido claro. Havia flores ao fundo. A mulher era minha mãe. O coração gelou. Eu me ajoelhei, sem querer tocar, mas os dedos foram sozinhos. O papel estava frio e quando o levantei, algo se moveu atrás da imagem. Uma sombra no reflexo, uma silhueta que não era minha. Olhei por cima do ombro. Nada, só a casa, respirando. O chão rangia e o som da pulsação aumentava. Eu comecei a sentir uma pressão nos ouvidos, como se estivesse embaixo d'água. Você voltou? Disse a voz de novo. Não era distante agora. Era perto, muito perto. Virei para trás e a vi, de pé, encostada na parede. Havia uma mulher, alta, magra, a pele pálida demais. O rosto coberto parcialmente por mechas de cabelo úmido. Os olhos eram fundos e pareciam refletir luz mesmo no escuro. Quem é você? Perguntei. Ela sorriu. Não foi um sorriso humano. Era algo que imitou um sorriso, mas não entendeu como fazê-lo direito. Sua mãe, respondeu.
A voz dela era suave, mas havia um chiado, um estalo por trás das palavras, como madeira quebrando. Minha mãe está morta, respondi. Morta há anos. Sim, ela disse, inclinando a cabeça. E você a deixou morrer. Meu corpo gelou, as pernas tremiam, mas não consegui recuar. Não é você, isso é... Tentei dizer, mas não consegui terminar. Ela deu um passo à frente. O som que os pés fizeram era o de raízes se arrastando. Cada movimento dela fazia o chão vibrar. Você sempre quis apagar o passado, não é? Ela sussurrou. Fingir que as cinzas desapareceram. Fechei os olhos. O medo agora era físico. O tipo que faz o corpo se afastar antes da mente entender. Quando abri os olhos de novo, ela não estava mais ali, mas o som continuava. Respiração. Atrás de mim, virei devagar. A parede se movia. Saliências cresciam da madeira. Formas de dedos, depois mãos inteiras, empurrando de dentro para fora. O cheiro de sangue e madeira apodrecida encheu o ar. Fiquei sem ar, e antes que pudesse reagir, uma das mãos me tocou o ombro. Gritei, mas o som morreu dentro da garganta. A pele que me tocava era áspera, quente, viva. Quando tentei me soltar, senti os dedos afundarem no tecido da roupa, como se me agarrassem. Puxei com força, caí no chão. O toque deixou uma marca vermelha. Corri por corredores que se estendiam e se curvavam. As portas se multiplicavam, se fechando atrás de mim. A casa me engolia, cada passo me levando para dentro dela. Comecei a ouvir vozes, muitas, sussurros misturados, risos abafados. Alguns choravam, outros murmuravam frases que não entendi. Helena, você voltou? Fique, cresça. Tentei tapar os ouvidos, mas o som vinha de dentro da cabeça. Senti a pele arder novamente. Passei a mão pelo braço. As pequenas elevações que antes estavam ali haviam crescido. Eram galhos, finos, quebradiços, mas brotando da carne. A dor veio logo depois, um ardor agudo, profundo. Tentei arrancá-los e o sangue escorreu quente, espesso. Mas, no instante seguinte, a ferida se fechou e dos lugares onde sangrei, novas raízes nasceram. O pânico me dominou. Quis arrancar tudo, mas percebi que quanto mais eu lutava, mais o corpo reagia. Como se aquela dor fosse alimento. Corri até uma janela e bati com força. O vidro se partiu. A luz lá fora era cinzenta, imóvel. Nenhum vento, nenhum som. Tentei pular, mas o vidro cortou a palma da mão. O sangue caiu sobre o peitoril e o que vi depois me paralisou. A madeira absorveu o sangue, sugou, e o som da casa mudou. O coração batia mais rápido agora. Ela estava excitada, com fome. A voz feminina voltou, mais próxima. Você entende agora? A terra lembra. A carne devolve. Cala a boca! Gritei. Você não é minha mãe.
riso seco, quebrado, ecoou. Sou tudo o que cresceu da culpa. O som me fez cair de joelhos. As paredes se contraíram. As raízes nas paredes pulsavam em ritmo com a minha respiração. Eu estava chorando, mas nem percebi quando as lágrimas começaram a cair. Não era só medo, era desespero. Um desespero que não tinha para onde ir. Eu sentia o corpo perder o limite, como se já não soubesse onde terminava minha pele e começava a madeira. Comecei a implorar. Por favor, me deixa ir. Eu não queria. Eu não sabia. Mas a voz respondeu, calma, quase gentil. Você sabia? Sempre soube. A semente não escolhe o solo, mas escolhe o que vai matar. A dor no braço piorou. Olhei e vi o sangue se misturando à seiva. Transparente, viva. Os galhos se moviam por conta própria, como se respirassem. Senti o medo mudar de forma. Deixou de ser pavor e virou rendição. Eu sabia que, qualquer que fosse aquela coisa, ela não ia parar. E, em algum nível, uma parte de mim achava que merecia. Quando olhei para a árvore no centro da sala, aquela estrutura retorcida que subia até o teto, percebi algo que antes não havia. O tronco agora tinha formato humano, o contorno de um corpo feminino e no rosto esculpido na madeira havia um sorriso. O mesmo sorriso que eu lembrava dos meus sonhos, ou da minha mãe. Foi nesse instante que percebi. A casa não queria me assustar. Ela queria me usar. E já estava fazendo isso. Senti o corpo fraquejar. O chão respirar sob mim. O som do coração. O coração dela. O coração da casa. Misturou-se ao meu. E pela primeira vez, eles batiam juntos. Não lembro o momento exato em que parei de lutar. Talvez tenha sido quando percebi que o sangue não era mais sangue, ou quando notei que a dor, antes insuportável, começou a soar natural, como se o corpo finalmente tivesse entendido o que precisava fazer. A casa me observava em silêncio. Não havia mais o som do coração. Agora era o meu, constante, abafado, misturado ao som da seiva correndo sob o chão. O ar tinha cheiro de ferro e flores podres, um perfume doce demais, quase sufocante. Respirar doía, mas a cada vez que o fazia, eu sentia algo entrar e permanecer. A casa me observava em silêncio. Não havia mais o som do coração. Agora era o meu, constante, abafado, misturado ao som da seiva correndo sob o chão. O ar tinha cheiro de ferro e flores podres, um perfume doce demais, quase sufocante. Respirar doía, mas a cada vez que o fazia eu sentia algo entrar e permanecer. As paredes se moviam devagar, como se respirassem junto comigo. E o chão pulsava, quente. Deitei. Não porque quis, mas porque as pernas desistiram. A madeira sob o corpo era macia, viva. E por um instante, senti uma sensação estranha, como um consolo. Algo me embalava, gentil, como o toque de uma mão antiga. Fechei os olhos e ouvi a voz dela outra vez, mas agora era diferente, sem hostilidade, sem julgamento, somente calma. Está vendo, Helena? Sempre houve espaço para você aqui. Eu não quero, sussurrei. Eu só quero sair. Mas você já está. Está saindo de tudo o que te doía, de tudo o que te prendia. Senti um calor subindo pelo peito, como se a pele se abrisse por dentro. Toquei a região e senti algo rígido,
um galho fino, emergindo do externo, com folhas pequenas, brilhantes. Gritei, mas o som não saiu. A garganta endurecia, a voz morria antes de nascer. A casa respondeu com um som grave, baixo, quase um ronronar, como se aprovasse o que via. Você nasceu da terra, Helena. Está apenas voltando. Quis me levantar, mas as costas estavam presas. Quando olhei, vi raízes finas subindo do chão, enroladas na minha pele, entrando, vivendo dentro de mim. Senti o corpo inteiro vibrar. A dor vinha em ondas, alternando com algo que parecia prazer. Um prazer errado, perverso. Cada batida do coração me aproximava dela, da casa. E de repente, tudo fez sentido. A floresta que crescia lá dentro não era a casa se transformando, era ela se alimentando. De mim, de todos, de quem ousasse entrar. Tentei lembrar do rosto da minha mãe, do último dia, do que eu disse. Eu havia gritado com ela, disse que a odiava, que queria vê-la desaparecer. E no dia seguinte ela morreu, sozinha, na casa que queimou. E eu nunca voltei para buscar nada, nem as cinzas. A casa sabia, ela lembrava. Você pediu que ela sumisse, sussurrou a voz. E o desejo se cumpriu. Mas desejos têm raízes. As raízes se apertaram, rasgando a pele. O sangue escorreu e foi absorvido pela madeira. A casa respirou fundo. E eu também. Ao mesmo tempo, você é a casa, disse a voz. E a casa é você. Senti algo subir pela espinha, quente, denso. Meus ossos começaram a doer, como se algo os empurrasse de dentro. O som ecoava na sala. A mandíbula se deslocou, o maxilar estalou e um líquido escuro escorreu da boca. O corpo não era mais meu. A carne não obedecia. Os músculos se moviam em direções erradas. Eu podia sentir cada fibra se rasgar e se recompor. Abri a boca para gritar e, em vez de ar, saíram folhas, pequenas, úmidas, com um cheiro doce de podridão. As lágrimas ardiam, deslizavam pelo rosto e caíam no chão, e cada gota fazia brotar um broto minúsculo. Não resista, a voz dizia. Ela precisa de você para florescer. Por quê? Consegui murmurar, num fio de voz que já não soava humano. Porque eu, um silêncio longo. Depois, um sussurro. Doce como veneno. Porque você desejou a morte e ela desejou viver. Agora, são uma só. A casa começou a estremecer. As paredes se abriram em fendas e uma luz escura, se é que isso existe, começou a vazar de dentro. As árvores internas se curvavam, gemendo, como se estivessem se despedindo. Meu corpo se dobrava junto. Os dedos se fundiam, virando ramos. O cabelo caía e renascia em fios de musgo. Os olhos, eu sentia, estavam diferentes. Não piscavam mais, apenas viam. Tudo. O medo se dissolveu. Restou só o cansaço. É uma sensação profunda de aceitação. O último pensamento humano que tive foi simples. Talvez seja justo.
A casa se calou, nenhum som, nenhuma voz. Somente o vento inexistente passando pelas frestas. Quando abri os olhos, não havia mais Helena, nem corpo, nem mente, apenas madeira, seiva e memória. Eu podia sentir as coisas crescendo dentro de mim, raízes, folhas, vida. E podia ouvir os passos lá fora. Alguém se aproximava. Curioso, sentia algo novo. Uma alegria calma, paciente. A casa esperava, faminta. E dentro dela, no silêncio profundo, eu sorria.